Mentira, mamãe, que ele falou isso. Ele tá virando também, não tá, amor? Olá, irmão. Graça e paz, boa noite. Paz, boa noite. E aí? Aí, né? É, Nossa, lembrou bem hoje, viu? Porque a luz aqui acabou. Rapaz, mas ficou um breu que enche o bairro inteiro, dois bairros aqui. Tá não, em da São Paulo janela tem. do quarto da casa da minha mãe. Cara, não dava para ver nada, nada, tudo escuro. Aí voltou, tem um tempo. Que bom. Vai dar certo, com certeza. Obrigado de novo aí pela disposição. Deus abençoe a aula de hoje. E Amém. qualquer coisa você fala lá no WhatsApp que a gente conversa. Deus abençoe. Não, pode deixar que eu faço sim. Amém, vai ser benção. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Pessoal, são 8h31, vamos orar e a gente começa. E aí as pessoas vão chegando, a gente vai batendo um papo aí. Pai amado, muito obrigado por essa noite. Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor é Deus e nada foge do controle de tuas mãos. Obrigado porque o Senhor está no controle de tudo. Deus, essa noite quero agradecer pela vida dos meus irmãos, que possa ser uma noite agradável, possamos aprender mais e mais uns com os outros, não para nós mesmos, mas para que o teu reino avance. É minha oração essa noite em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham tido um bom dia. Hoje a gente vai ver então um pouco mais sobre o Ministério de Esportes com base na igreja e suas áreas de atuação, como que a gente pode atuar, em quais setores, né? O que que engloba o Ministério de Esportes? Tem gente que fala que é só atividade esportiva, tem gente que fala que é brincadeira e recreação. A gente vai ver que engloba praticamente tudo. E aí eu queria começar, né, falando que, lembrando um pouco de ontem, que a gente falou o porquê de usar o ministério, né, a importância do esporte, a importância da igreja, né, então que é a questão do relacionamento que a gente cria através do esporte, a importância da igreja para a gente desenvolver o trabalho. E nessa unidade a gente vai definir o que que é Ministério de Esportes. Eu acho que isso é importante para a gente entender e começar a traçar a nossa visão. E aí eu queria que agora, com 3 minutinhos ou 5 minutinhos aí, você pudesse escrever em algum local, pega um papel e uma caneta aí, e escreve para mim uma definição, a definição de Ministério de Esportes. Umas 5 minutinhos, escreve para mim o que é Ministério de Esportes e a gente vai conversar daqui a pouco. E no final a gente vai ver se a definição que você escreveu está dentro do que a gente vai estar conversando aqui.
Boa apresentação aqui, compartilhar. Começaram a escrever aí? Como é que tá aí? Quem já tiver escrito alguma coisa, para quem entrou agora, quero que você escreva a definição que você tem aí, que você entende, do que é o Ministério de Esportes. Se alguém já escreveu e quiser abrir o microfone e compartilhar aí com a gente, fala aí. Escreveu aí, Amaury, ou não? Tá, joia, tranquilo. Tranquilo aí, pessoal? Vamos lá. Quem pode falar aí para mim? Quem já escreveu sua definição do que é Ministério de Esportes? Fala aí para mim. O que você pensa Posso falar sobre aqui, isso? se quiser. Vai lá, fala Eu aí. coloquei aqui, Ministério de Esportes é a área de uma igreja local onde o esporte é usado como estratégia de evangelismo e discipulado. Legal, boa. Tem muito a ver. Quem mais? Eu posso falar, Rafael. Fala aí pra gente. No caso, o Ministério do Esportes, é, eu coloquei aqui que é uma ferramenta, né, utilizada para alcançar pessoas para Deus através de uma ferramenta que há muito tempo, né, historicamente falando, já tem tido um poder transformador na vida terrena de vários indivíduos na sociedade, né? Legal. Então, para a gente entender, a gente vai definir primeiro a palavra esporte, para a gente entender o que é Ministério de Esportes. E aí eu quero que, quando a gente falar de Ministério de Esportes, a gente entenda isso, uma prática individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e habilidade, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição. Tá? Que isso fique claro. Então, quando a gente falar de esporte, eu vou falar tanto de brincadeira quanto de alto rendimento. Por que eu estou falando isso? No Brasil, a gente tem algumas diferenças. Se eu falar jogos e brincadeiras,
para esporte, para competição, né? Para jogar outro esporte. No inglês e em outros países, a palavra usada é uma só, que é o play. Que é brincar, que é jogar, é uma coisa só. E aqui a gente tem essa diferença. Mas a gente vai tratar tudo como uma coisa só. E o esporte é legal por causa disso. A gente precisa entender que ele é inclusivo no gênero, tá? Então, homens, mulheres, meninos, meninas, todos podem participar de uma atividade esportiva. Ele é independente da idade, então nós vamos ter atividades dentro do esporte para pessoas que estão iniciando como bebês na natação, até para a terceira idade a gente tem possibilidade de trabalhar. Dentro do esporte, ele é inclusivo em habilidade. Então, vão ser pessoas de alto rendimento, pessoas aposentadas que querem se mexer, pessoas que estão iniciando numa prática esportiva, então é importante a gente entender isso. Dentro do esporte, ele pode ser com intensidades variadas. Então, eu vou ter competição, vou ter recreação, vou ter só relaxamento, com a fim de ter instrução, e vão ser atividades variadas. Então, eu posso trabalhar esportes individuais, esportes coletivos, atividades em espaço externo, no local fechado, recreação, jogos de mesa, jogos de tabuleiro. Então, ele tem uma variação muito grande, tá joia? Aí, com isso, eu vou mandar para vocês um link, vou até mandar agora aqui, para a gente poder fazer uma atividade com relação a isso. Deixa eu só achar aqui onde que eu salvei esse link que eu vou mandar para vocês. E nós vamos fazer agora sobre o mundo dos esportes. Vamos entender um pouco como o mundo dos esportes ele é dividido. Lembra que eu falei ontem, quem gosta de competir, hoje vai ser a hora da competição. Então, você ganha ponto por acertar e ganha ponto por responder mais rápido, hein? Vou mandar aqui. Está carregando. Eu vou até tentar compartilhar a tela, porque aí vocês conseguem acompanhar o resultado em tempo real. Para quem está chegando, boa noite. A gente está falando hoje sobre o mundo dos esportes. Né? E como a O gente já link está... você vai enviar pelo WhatsApp, Rafa? Eu vou mandar, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É o mesmo. Então. Vou copiar e vou mandar aí no grupo do WhatsApp. Tá bom. Mandei ele aí agora. Eu só estou carregando a página aqui. Aí eu vou ver se eu compartilho a tela, porque aí vocês vão vendo o resultado de quem está respondendo. Algumas telas para o negócio mais rápido aqui. É esse código aqui mesmo, 523.953? Isso. Ah, tá dando inválido. Está dando inválido? Deixa eu ver se vai gerar outra aqui, então. Esse foi um que eu fiz de teste mais cedo. Então, deixa eu... ver se eu consigo compartilhar outra aqui com vocês. Tá, iniciar ao vivo. Começar agora. Acho que vai dar um novo link aqui, eu encaminho para vocês. Aí, vou mandar aí agora, um novo link. Aí o código é 86. Vou mandar aí também, melhor, se precisar. Acho que aqui foi direto. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que aí a gente já vai vendo
Quem são os competidores mesmos, os que gostam? Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Beleza. Só é 3. Nós estamos em 12, se eu não me engano. Só 3, gente. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. 4. 5. Entrou Saulo, Alex, Cristina, Cristiane, Clara, Bruno e o. Pronto aí, 7. Mais alguém? Faltando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, vamos começar com quem está aí. Espero que vocês estejam prontos. Vamos lá, hein? Deve aparecer aí para você no seu celular aí. Acho que já foi, né? Acho que é o número 8 tá errado, viu? 8 tá errado? Eu vou ver daqui a pouco. Eu botei alto nível, o pessoal tá na Olimpíada aí, deu como atleta profissional. Nós vamos conversar sobre isso, então. Foi meio que de propósito, Bruno, relaxa. Já concluiu, Rafael? Porque aqui para mim não está mais aparecendo. Acho que são 10. São 10. Eu acho que está faltando um. Musiquinha deu. Ó, o Alex subindo aí, ó. Alex tá.
Ó o Alex, ó o Alex, ó. Esperou um Para mim só pouquinho, virou apareceram, para mim só apareceram 7 questões. 7 só. Foi. Todo mundo respondeu? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Aí que eu vou encerrar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer as outras. Não apareceu mais não. Só foram 7. 7 só. Bom. Não sei. 7 que você acertou, não? Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. É 80%. Então eu vou fechar. Isso mesmo. Bom, eu tô Fechar aqui, feliz então. aqui com o resultado, hein? Tá aparecendo legal aqui para mim, Alex. Vamos ver lá, ó. Alex é competitivo. Vou encerrar, hein? Foi. O Alex campeão. Bruno em segundo. Christian terceiro. Boa. Vamos ver lá as questões. Espectador, deixa eu ver se tem. Então, ó, essa é a primeira. Então, a gente vai falar aí, ó. No mundo dos esportes, né, a gente tem ele dividido, vou voltar lá para a minha apresentação, espectadores, iniciantes, praticantes, atleta profissional e atleta de alto nível. E aí eu vou explicar cada um para vocês, até porque o Bruno falou, né, para te entender. Então, o espectador é um grupo que a gente pode desenvolver Ministério de Esportes com eles, tá? E é o maior grupo dentro do mundo dos esportes, que envolve pessoas diferentes, esportes diferentes. É aquela pessoa que vai para o bar assistir, vai para o estádio, que entre 10 brasileiros, geralmente 9 são espectadores. São pessoas que gostam, vivem o mundo do esporte, comentam, e só um que não é. Eu fui de uma igreja que tinha um rapaz que ele era esse um. A gente começava a conversar de futebol, de esporte, qualquer outra coisa, ele falava assim, olha, vamos mudar de assunto, vamos falar de música, alguma outra coisa, porque eu não curto muito esporte. Mas os espectadores é. Iniciantes são aquelas pessoas, né, que estão com habilidades básicas de principiante, um nível de experiência bem introdutório. Em geral, são as crianças, a maioria, né, mas tem adultos também, dependendo do esporte, que vão estar no nível introdutório, pessoas que estão ali começando no mundo dos esportes. Nós vamos ter os praticantes, que são pessoas que geralmente têm a ênfase na sua prática esportiva, na diversão, no contentamento, no bem-estar físico, na saúde, são praticantes. Gosto de ir lá, jogo meu futebol, jogo meu vôlei, eu faço a minha caminhada, eu faço minha corrida por bem-estar, por saúde, que eu gosto. Nós vamos ter aí, deixa eu pular uma, depois eu volto. Vou achar aqui. Nós vamos ter os atletas, são outras pessoas que aí eles já fazem atividade esportiva e aí ele tem base no desempenho, tá? Aquela pessoa que ele treina para ganhar, né? Essa pessoa ela treina para ganhar. Então, ela tem as suas identidades de acordo com o esporte, né? Pessoais baseadas no esporte. E aí vai incluir alguns oficiais, juízes, treinadores, diretores de clubes, né? Dentro da modalidade que ela está, é uma estrutura bem mais organizada, onde essa pessoa está fazendo parte. Nós vamos ter cadê? Os atletas profissionais, que são todas as pessoas que têm as mesmas características dos atletas, eles treinam com o objetivo de ganhar, né? Entra treinar para ganhar, tem toda aquela estrutura, mas com um peso adicional extra, que eles já começam a ter uma expectativa por recompensa dentro daquilo, né? Então, às vezes ganhou, além da medalha, tem uma premiação, tem alguma coisa a mais, um extra para as pessoas. E qual que é a diferença desse atleta profissional
para o atleta de alto nível que a gente quer tratar aqui. Se eu perguntar para vocês, todo mundo sabe quem é esse rapaz aí da foto? Sim. Sim? Ou alguém não sabe? Todo mundo, né? E deixa. É o Kaikai, isso aí. E outra coisa, todo mundo sabe quem é essa daí? Não. Não. Então ela é uma atleta, ela está com a medalha, porque tem a recompensa do ganhar ou perder. Ah, quer ver? Todo mundo sabe quem é esse aí? Sim. Quem que é esse? Nada. Rafael Nadal. Então, qual que é a diferença do atleta profissional, que aí muitos falaram, foi na 8, né? Foi na 8, Bruno, que deu ruim ou foi na 9? Foi a 8, a que tá, você mostrou uma foto dela aí competindo no atletismo. Essa aqui? Essa aí é. Ah, tá. Para muitos da educação física, isso seria um alto nível, mas a gente pôs um acréscimo no alto nível, que é o seguinte: essas pessoas, elas têm todas as características do atleta profissional, mas ele tem a questão ainda da fama. Então, ele é uma pessoa que não é conhecido só no seu clube ou na cidade, mas ela é conhecida também mundialmente. Qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas sabem quem é Rafael Nadal, as pessoas sabem quem é o Neymar. Então, a gente vai tratar nisso. E dentro do Ministério de Esportes, a gente tem esse poder de trabalhar com espectadores. Então, eu posso, por exemplo, em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, Atletas em Ação cedeu para algumas igrejas, emprestou televisores, caixa de som, tenda, material de evangelismo, para que as igrejas pudessem fazer a fan zone, o espaço do torcedor. Então, eu te passava o maior número de jogos da Copa possível, de graça, e fazia atividades esportivas, brincadeiras, sorteio de prêmio, oferecia lanche, para que a igreja pudesse se conectar com a comunidade, com as pessoas assistindo os jogos. Então, você pode convidar seus amigos para ir para sua casa, assistir um jogo, igual hoje é dia de Campeonato Brasileiro, e você vai reunir os amigos para assistir, e no intervalo você para, em algum momento você dá uma palavra, comenta algum lance do jogo, fala o que a Bíblia diz sobre isso, ou no final, então você pode usar disso. Iniciantes, você pode desenvolver escolinhas de esportes na sua igreja. E aí, como um pequeno detalhe, é onde a Atletas em Ação quer ajudar a sua igreja também. Porque se você não tem um profissional de educação física, não inicie uma escolinha de esportes com orientação, tá? Aqui no Brasil, não faça isso, porque você pode ter problema com o Conselho Regional de Educação Física. A gente sabe de igrejas que iniciaram escolinhas de esportes e depois foram autuadas, foram multadas, estavam respondendo processo por exercício ilegal da profissão. Imagina, no bairro tinha uma escolinha de futebol que cobrava lá R$ 70 por mês do aluno. E a igreja abriu uma outra escolinha de esportes de graça, e tão boa quanto a escolinha do bairro. A escolinha do bairro começou a perder aluno, o que eles fizeram? Foram identificar por que estavam perdendo aluno, e chegaram até a igreja. E quem estava dando a escolinha de futebol na igreja era uma pessoa que não tinha formação e nem licença para dar essa aula, e acabou gerando um maior transtorno. Mas trabalhar com os iniciantes é uma ótima oportunidade. Então, a gente, Atletas em Ação, ajuda nisso. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma igreja que ela tem escolinha de futebol, escolinha, porque ela não tem um professor formado, alguém orientado. Mas o rapaz, ele e um amigo criaram um projeto chamado Gálatas. E eles dão futebol para crianças e adolescentes. E como que a gente ajuda? A gente ajuda ensinando brincadeiras em que, ao mesmo tempo, você vai trabalhar fundamentos do futebol. Porque de brincar, o conselho não pode te impedir de brincar com alguém, né? Você não precisa ter licença. Então, dentro do futebol, por exemplo, eu posso usar o bobinho para trabalhar passe, trabalhar marcação. Eu posso fazer brincadeiras de estafeta, que é corrida, né? Um corre, faz alguma coisa, volta, bate na mão do colega, o outro sai. Você só não pode parar e corrigir o movimento, mas você pode ensinar através disso. Nós temos os praticantes.
Você pode fazer Ministério de Esportes com os praticantes. Então, reúne um grupo de amigos, vai para uma pista de caminhada e vocês vão ter um tempo caminhando juntos. E no final vai ter alguma outra atividade juntos, alguém para e compartilha uma palavra, faz a oração. Você pode ter dentro da pista de corrida o grupo que está correndo, aí vai uniformizado, pode ter o fisioterapeuta da igreja que vai oferecer atendimento ali na pista, um outro profissional que vai fazer um funcional. Mas não tem profissional, quer só encontrar para caminhar, faz isso. Marca um lugar, pede alguém para ajudar com a água, distribuir para as pessoas e fazer evangelismo. É uma ideia. Você pode trabalhar com atletas em clube, fazendo capelania. Você pode criar um time na sua igreja, lembra que eu falei ontem um time de futebol lá da minha igreja? Você pode fazer um time e participar de competições. Você é um atleta amador. E você pode ter que na sua igreja você tenha atletas profissionais. E eles podem ser uma plataforma para você, para o Ministério de Esportes da sua igreja, para você fazer evangelismo dentro do clube. E você pode trabalhar com um atleta de alto nível. Imagina se na sua igreja tem, por exemplo, eu conheci um ex-jogador do Botafogo que jogou no Cruzeiro, apesar que eu sou atleticano e ele já me fez causar muita tristeza. Tô brincando. Não sei quem já ouviu falar no Leandro Guerreiro. E eu conheci ele, acabou virando um amigo. E, cara, ele tem acesso a outros jogadores, ele vai de vez em quando em alguns projetos, já convidei ele para ir em alguns projetos e dar o testemunho dele. Agora ele não está jogando, mas se tivesse, era uma oportunidade incrível para conectar com as pessoas. Então a gente pode fazer isso. E aí lembra, falei do poder do esporte? É isso, o Mandela falou, ó, o esporte tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas outras coisas conseguem. Ele fala aos jovens em uma linguagem que eles compreendem. Quem aqui já assistiu aquele filme Invictus? Já assistiram esse filme? Quem já assistiu? Quem não assistiu, fica a indicação, Invictus, onde o Mandela ele aproveita o movimento do rugby, né, na África do Sul para conectar toda uma nação em cima aí. E aí, quando eu falei ontem para vocês, o Ministério de Esportes é para quem quer servir ao reino. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui, ó. É o vídeo da Tia Eva. Vocês estão vendo aí? Não, Não? ainda tá a tela do quiz. Deixa eu compartilhar de novo. Então, vocês não viram nem minha apresentação? Não. Não acredito que eu dei essa garfada aí. Foi mal, gente. Mas vou pôr aqui, ó. Agora estão vendo. Sim. Eu vim de uma cidade chamada Catanduva, e fui menina de rua por um bom tempo. Uma mulher me tirou da rua, me acolheu, mas em 80 eu vim morar aqui na comunidade do Glicério. Aí eu vi essas crianças sem o que fazer, muitos não entravam na escola e ficavam na rua. Tia, eu só vou andar com a senhora se a senhora arrumar time de futebol. Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, quem sabe mais, ensina para quem não sabe, porque eu não sei, eu só vou acompanhar. Hoje a gente atende quase 400 crianças. Eu tenho de Itaquera, eu tenho da Penha, da Bela Vista, da Moca. Cada vez que eles correm atrás da bola, a gente fica olhando. Parece que eles se realizam e sabendo que por trás de tudo isso está você ali de pé. Quando que ia passar pela minha cabeça que um dia eu não tinha nem um lugar para dormir, hoje você ter condição de dar oportunidade. Eu falo assim, se eu pudesse ter, na minha barriga eu queria ter 100 filhos homens. E hoje Deus me deu 300, 400, né? Eu estou super feliz. Quem quer transformar, transforma. Fiz o merchan aí para o Itaú, né? Mas eles não contam. Mas a Tia Eva, ela é cristã. E ela tem transformado a vida aí de alguns garotos através do esporte.
Então, a gente pode fazer a diferença na vida de pessoas através do ministério. Então, pensa nisso. Você acha que não dá, é difícil para mim, dá para você participar, dá para você fazer, tá? Igual a tia Eva. E agora, então, a gente falou um pouco do mundo dos esportes, né? Como ele se subdivide, onde a gente pode atuar. E agora a gente vai definir a palavra de ministério, né? Das línguas aí originais das escrituras, o hebreu, né? A palavra chará, e o diaconel em grego, que significam servir. Então, portanto, um ministro é alguém que serve, né? Um servo. E o que a gente quer fazer através do Ministério dos Esportes é isso. Nós queremos servir as pessoas, nós queremos fazer diferença na vida das pessoas através do esporte, né? Então, de acordo com alguns, tem gente que acha que é impossível combinar esses termos, né? Esporte, igreja, ministério e esporte. Então, entretanto, quando a gente combina, a gente está falando muito mais do que apenas quando agimos ou jogamos. O esporte pode ser usado agora como um propósito espiritual que causa impacto para o reino. A missão do Ministério de Esportes é trabalhar junto à igreja e ajudá-la a se conectar com a comunidade, ajudando assim a cumprir a missão dada por Deus, que é a grande comissão. Então, a gente pode se conectar com a igreja, a gente pode se conectar com a comunidade. E lembra que a gente falou ontem que as nossas comunidades têm demandas, então nós podemos nos reunir com elas e fazer isso. E aí, algo que eu queria que vocês pensassem, o Ministério de Esportes, olha o que ele possibilita. Comunhão entre as pessoas da congregação, assim como as pessoas de fora da igreja. Isso é muito importante da gente ter. Porque se a gente não tiver comunhão, a gente está só ali entrando na igreja e saindo, e tendo algumas dificuldades, e ninguém sabe. Ela possibilita evangelismo, então você pode proclamar o evangelho, assim como demonstrá-lo. Aí eu gosto muito disso. Porque já ouviram aquela frase? Pregue, se necessário, use palavra. Para mim não vale, tá? Porque a Bíblia fala como ouvirão se não há quem pregue. Mas eu gosto disso. Você pode pregar, mas você também pode demonstrar o evangelho. Lembra que eu falei ontem? Jogar futebol para a glória de Deus. Caminhar para a glória de Deus. E eu lembro de uma devocional que eu li uma vez do John Piper, em que o tema dela é tomando suco de laranja para a glória de Deus. E foi muito interessante o que ele fala, né, sobre o que a gente está fazendo. É para a glória de Deus? Se quando eu estou comendo e eu como a mais, é para a glória de Deus ou eu estou entrando na glutonaria? Quando eu jogo bola, eu sou honesto, eu jogo como deveria? A Atletas em Ação tem um princípio que chama audiência de um. É o primeiro princípio que a gente usa. E que a gente fala, qual tem sido a sua motivação? Para quem que você está jogando? Você joga para se mostrar para as pessoas, para querer aplauso, ou você joga para glorificar Deus? Né? Então, o Ministério de Esportes, ele possibilita a gente proclamar o evangelho e demonstrar. Ele possibilita a gente a fazer discipulado. Então, as pessoas que assistem ao programa, né, que estão participando ali, como as que estão trabalhando no Ministério de Esportes, podem ser discipuladas. A gente quer criar discipulado através do esporte. E ele possibilita integração. Então, permitindo que as pessoas se envolvam e sejam parte da vida da igreja. O legal disso, para mim, é esse fazer parte da vida da igreja. Porque muitas pessoas estão na igreja, a gente se denomina um corpo, mas as pessoas não se envolvem, elas não se sentem parte daquilo que está fazendo. E nós já tivemos relatos de pessoas que, pelo fato de começar a se envolver com o Ministério de Esportes, elas se sentiram parte da igreja mesmo. Eram pessoas que falavam assim, poxa, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei fazer teatro, eu não sei fazer nada do que geralmente a gente vê na igreja, mas eu sei se eu posso ajudar no Ministério de Esportes, eu sei jogar bola, eu sei ajudar com as crianças lá. Então ela se sentiu parte do envolvimento. Então eu queria que você pensasse nisso, na sua descrição lá sobre o Ministério de Esportes. Bruno, você pode ler a sua de novo para a gente? Ministério de Esportes é a área de uma igreja local onde o esporte é usado como estratégia para evangelismo e discipulado. Então, fazer evangelismo, discipulado é uma estratégia para ir
A Christian, pode ler a sua de novo para a gente? O Ministério do Esporte tem o poder de alcançar pessoas para Deus através de uma ferramenta já utilizada há muito tempo, historicamente, que tem um poder transformador na vida terrena de indivíduos da sociedade. Joia. Mas algo que eu queria que vocês pensassem, além do que ele possibilita, é na palavra ministério, que é sobre servir, que a gente possa servir as pessoas, servir a comunidade através do esporte, criando relacionamento e entendendo a demanda da comunidade. Até aqui, tudo ok para vocês? Tudo tranquilo? Sim. Sim? Então, vamos lá. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre evangelismo, né? Então, o ministério diz respeito a pessoas, então devemos lembrar que Jesus, em seu ministério, desenvolveu relacionamentos e trabalhou com indivíduos, e não com programas. Eu quero que a gente pense isso. A gente está trabalhando com indivíduos e não com um programa, tá? E nosso impacto vai ser medido pelas vidas que influenciamos e tocamos, e não por fazer programas legais. Eu posso ter um programa super legal, mas não impactar vidas, não tocar, não influenciar pessoas. E no ministério é possível perder o foco e não cumprir o que Deus planejou para nós. Isso eu já falei ontem, eu queria que vocês ficassem atentos, porque é muito fácil. O esporte é muito gostoso e a gente perder o foco é muito fácil. Então, eventos no Ministério de Esportes podem facilmente se tornar apenas atividades legais de diversão, a menos que fiquemos focados no nosso objetivo e que tenhamos um plano para incluir aqueles que vieram a Jesus na vida da igreja. Então, quando você fizer um evento, pense que você quer pegar essa pessoa que foi no seu evento e depois envolver ela no programa da sua igreja, na vida da igreja. E como que a gente vai fazer isso? E aí existe eu não tenho apresentação disso, mas eu vou mostrar aqui. A gente tem uma pirâmide que chama Pirâmide do Esporte. Então, se você quiser desenhar ela aí, eu acho que ajuda a gente a lembrar o porquê que a gente está fazendo o Ministério de Esportes. Onde na nossa base da pirâmide, a gente vai ter o nível ganhar. E o evento ele é muito importante, que é onde eu vou catalisar pessoas para o meu Ministério de Esportes. Então, você pode fazer um dia de gincana na sua rua. Eu não sei quantos já ouviram falar da estratégia chamada Kids Games? Alguém já ouviu? Bruno? Kids Games é uma ótima oportunidade para você catalisar a criança. Você pode fazer um campeonato, você pode fazer um dia de Teen Games, que é jogos com adolescentes, ou Family Games, dia de família. Você pode transmitir um jogo de futebol na praça. Bom, 1000 coisas que você pode fazer para atrair essas pessoas, falar de Jesus. Ali alguém pode aceitar Jesus. E nesse dia, vamos lá, foram 100 pessoas, 100 crianças e adolescentes brincar no seu evento. E você convida essas pessoas para falar, olha, durante a semana a gente tem atividade de esportes na igreja, ou na praça, ou no campo, e eu queria convidar você para estar ali. E ali você vai começar um nível de discipulado, que é o edificar, que é o meio da nossa pirâmide, que é onde você vai trabalhar com essas pessoas, e dali você vai perceber aqueles que estão se tornando líderes, e é a ponta da nossa pirâmide, que é o nível enviar. Nós queremos que essa pessoa ele comece a ser também uma pessoa que ganha outras, que discipula e que treina outras. E lembra que a gente falou ontem sobre o movimento, né? Movimento espiritual através do esporte. Então, o nível ganhar é para todas as pessoas que a gente vai convidar, né? E aí é onde acontece um grosso do evangelismo, uma boa parte do evangelismo através do Ministério de Esportes. Mas a gente não quer ficar só no jogar. Então, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia lá em Marcos 4. A gente vai ler do verso 3 ao verso 9. Quem achou e pode ler para a gente? Marcos 4, do 3 ao 9. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram.
Outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, e não ser profundo, visto não ser profundo a terra. Logo, saindo, porém, o sol o queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram, e não deu fruto. Outro caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouçam. A partir desse texto aí, quem pode falar para mim, né? Descreva para mim o que é evangelismo, nas suas palavras aí. A partir desse texto que a gente leu, quem pode falar aí para a gente? O desafio é você lançar a semente, né? Infelizmente, nem todos não vai produzir aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente tenta fazer. Mas assim, o que nós temos que fazer é semear. É claro que dando um bom exemplo, dando um bom testemunho, né? Buscando orientação do Espírito Santo e sempre uma vida consagrada, uma vida que agrada a Deus e você ser testemunha, porque quando você vai mexer com esporte, você vai envolver com muitas pessoas não crentes. E tanto a maioria que gosta de esporte é pessoa não crente, né? Poucas pessoas na igreja que se envolvem com esporte. Eu sou uma pessoa que desde pequeno vivo participando de torneio, futebol, até eu estou com 48 anos, participo do campeonato dentro de salão. Então, assim, quando a gente vai jogar bola amanhã mesmo, a gente vai jogar um campeonato, o pessoal faz que são do mundo? Eles se reúnem para rezar Ave Maria. E agora teve uma oportunidade que eu orei, pedi para orar. E aí eles não rezaram, né? Então, assim, tem que ter ousadia, tem que ter intrepidez. Então é semear, né? O que nós temos que fazer é semear. E deixar realmente, eu sei que nem todo vai produzir, mas a gente trabalhando, orando e com afinco, fazendo um trabalho com afinco, dá resultado. Legal, muito bom isso. Posso dar uma Eu palavra? concordo plenamente. Pode falar. Não, pode finalizar. Não, vai lá, pode ir, Alex. Eu vou acrescentar aí ao que o meu irmão falou, a questão de quando a gente vai a uma guerra, né? A gente precisa conhecer um pouco do inimigo. E nesse caso aí, a gente precisa conhecer a terra e as condições. Então, o evangelismo hoje, eu acho que ele mudou muito no sentido da gente considerar essas questões que o texto traz para a gente. Se é um rochedo, se é o passarinho, enfim, quem nós vamos ter que enfrentar para que o tipo de semente, a hora que a gente lança e outras condições sejam consideradas, né? Então, assim, o esporte eu estou vendo como isso. Exatamente hoje um recurso, uma arma poderosa nessa guerra contra o mal, o avanço da igreja, enfim, o avanço do evangelho, né? Mas com armas poderosas também. E aí eu vou aproveitar para dar um exemplo também parecido com o que o meu irmão há pouco deu. A gente estava começando a plantação de uma igreja e um novo convertido, casado, ele deixava a esposa nos domingos pela manhã e não frequentava a igreja porque ele ia para o futebol dele. E aí teve um dia que eu resolvi também abrir mão e ir lá no futebol ver, para que ele sentisse assim, poxa, ele veio aqui, né? Ele abriu mão daquilo e veio aqui. E quando eu cheguei lá, foi exatamente isso aí que o irmão falou. Eu vi que eles se reuniam em torno da Ave Maria, disso, daquilo, e ele ficou um pouco envergonhado, mas aquela foi a ocasião para eu perguntar a ele se ele não poderia fazer um uso melhor do esporte com o que ele havia agora se convertido e descoberto no Evangelho. Dali por diante, ele não foi mais no futebol no domingo de manhã,
ele foi ao sábado, procurou um outro grupo para jogar no sábado, né? E provou duas coisas, né? Que ele entendeu a mensagem e é um novo crente, e também que não era adventista, né? Porque ele foi no sábado lá, né? Boa. E isso é muito bom. Aí, ó, um exemplo do Alex sobre a gente criar relacionamentos e discipular, mas o Valdeir falou sobre o evangelismo. E eu queria perguntar, e aí eu já vou pôr no grupo, eu queria que você entrasse de novo nesse link e você pudesse escrever de 1 a 2 palavras sobre o porquê você, né? Mas se você não tem esse problema, por que você não evangeliza? E né, se você evangeliza, você não tem dificuldade, por que a maioria dos cristãos eles têm dificuldade em evangelizar? Então, clica aí no link, entra aí, e aí a gente vai ver, porque vai formar uma nuvem de palavras para a gente entender um pouquinho. Essa é uma dinâmica que geralmente a gente faz, mas a gente escreve, a gente faz uma corrida escrevendo motivos pelo qual as pessoas não evangelizam. Então, mandei o link lá no grupo do WhatsApp. Vou ver se eu mando aqui no chat também, porque pode ser que tenha alguém que está pelo celular e tem essa dificuldade, né? Eu mesmo estou no celular e aí não tem como escrever. Ah, tá. Eu também estou no celular, não sei onde que escrever. Eu também Bom, estou pelo celular. então, mas vê aí se você consegue. Mas o Christian conseguiu entrar. Não, eu entrei, mas aonde que escreve? Eu vou começar ainda. Vai começar. Estou esperando mais pessoas entrarem para a gente escrever junto. Bom, se você não entrou, porque talvez tenha essa dificuldade de estar no celular, talvez escreva no chat aí para a gente também por que que você não evangeliza. Então, vai aparecer aí para vocês. Rafael, mas aqui. Não quero ver vencedor. Vamos ver. Não é acerto, deu errado, gente, perdão. Essa eu errei. Meio bobeira nessa. Era para formar uma nuvem de palavras e a gente poder ver quais palavras apareciam aí. Me perdoem a falha, mas escreva aí no chat para mim, ou fala aí, por que que você não evangeliza? Ou por que que vocês acham que a maioria dos crentes não faz evangelismo? Vergonha. Vergonha, vou até anotar aqui. Timidez. Vergonha.
timidez, Insegurança Rafael, bíblica. falta de companhia, insegurança, Falta de amor. falta de falta de entendimento. amor, entendimento, Indiferença. experiência, Não, indiferença. diferença. O que mais? Timidez, insegurança, dificuldade de abordar, legal. Quem mais aí tem dificuldade em abordar as pessoas? Vocês já conseguiram parar alguém na rua e falar assim, olha, queria te contar um negócio. E começou a pregar para ela. Todo mundo tem essa facilidade, tirando um ou outro que pôs aí? Não. Não é fácil, né? Mas na próxima aula a gente vai falar sobre compartilhar o evangelho. E eu quero dar algumas dicas para vocês sobre isso. Colocou não acha importante, indiferença. Eu sei que os motivos são vários. E é incrível como muitas pessoas têm essa dificuldade. E nós cristãos temos isso. E é algo que e eu quero desafiar talvez esses dias, você mudar o seu coração para isso, para você aprender a compartilhar. E uma das formas que eu queria quem já ouviu falar aqui na Estrada de Romanos? Não? Vou ensinar para vocês hoje. Pega a sua Bíblia. Eu queria que a Jéssica, né, começou a fazer parte do Ministério de Movimentos da Igreja, começando a estudar para evangelismo estratégico. Legal. Caminho de Romanos. Eu queria que um pudesse abrir, eu vou anotar aqui. Romanos 3:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Boa. Então a gente já pegou um caminho. Romanos 6:23. Quem pode olhar? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 5:8. Que Deus prove seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Romanos 10:9 e 10. Romanos Porque 10. se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Legal. Viram? Todos esses versículos dão o plano da salvação para a gente. Então, se você não souber o que falar, para a pessoa na rua e fala assim, olha, posso ler alguns versículos para você? Outra coisa que a gente usa muito em atletização e na cruzada, quem já viu esse folheto? 4 leis espirituais. Já viu? Sabe usar ele, Já. Valdeir? Cara, é um folhetim muito simples. Ele vem 4 pontos. E o primeiro chama Primeira Lei, né? Ele começa assim: como há muitas leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. É a primeira lei. E eu sei que o folhetim ele é grande, então nem sempre eu tenho tempo de ler com a pessoa, então eu guardo 4 pontos. O primeiro é: Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus ama você, quer dizer, e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso aí a gente já começa falando para a pessoa. E aí vem os versículos de João 3,16 e João 10:10. É o que a gente usa. E aí a segunda lei fala: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Legal? Então, Deus tem um plano maravilhoso, mas a gente não experimenta porque é pecador. E aí vem os versículos falando, né? Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Terceira lei: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. E aí vem os versículos de Romanos 5:8, 1 Coríntios 15:3 a 6 e João 14:6.
E a quarta lei, precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para as nossas vidas. Então, dentro do evangelismo, eu guardo esses 4 pontos. Plano de Deus maravilhoso para a sua vida. Se não experimenta o plano porque somos pecadores. Cristo é a solução, mas não basta só a gente saber, nós precisamos receber Ele no nosso coração. Então, o folhetim das 4 leis é algo que eu gosto de usar. Mas eu falo, Rafael, não tenho folheto, não tenho tempo de usar o folheto. É grande, não sei, né? Às vezes as pessoas não querem ler. E eu conheci essa ferramentinha aqui, ó, não sei, God Tools. Se você quer uma ferramenta boa para você evangelizar, use o God Tools. Ele tem esse folheto e outros folhetos aqui dentro com ações, né? Então vai ter aqui, ó, as 4 leis espirituais, conhecendo a Deus pessoalmente, ensina-me a compartilhar. Se você está satisfeito com o seu crescimento espiritual, então ele vai te dar algumas opções para você evangelizar. E a outra, que é esse vermelhinho aqui embaixo, chamado Jesus Film, é uma outra ferramenta de evangelismo que a gente usa. Ele tem vídeos curtos que você pode mandar para alguém que você está discipulando lá ou evangelizando no Ministério de Esportes para essa pessoa assistir. E um outro material que a gente usa em Atletas em Ação é essa pulseira aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, ó, e é legal. E aí o folheto que acompanha ela chama Papo de Vestiário. É o mesmo das 4 leis. E aí vem a prancheta de jogo, falando do plano perfeito de Deus, do jogo da vida, né? O apito fala sobre o pecado, uma falta que foi cometida. A seta de substituição é Cristo, que pode nos substituir. E a gente termina com o troféu Vitória além da competição. Então, muitas pessoas não evangelizam por medo, ou porque não sabem, ou por timidez. E eu acho que o Ministério de Esportes ele é gostoso de fazer evangelismo por causa disso. Ele encoraja a gente, porque a gente raramente está sozinho no Ministério de Esportes. A gente tem mais pessoas com a gente. Então, você tem essa oportunidade de compartilhar o evangelho com as pessoas. O nosso nível de ficar na pirâmide, você vai ter o nível que é voltado para aquelas pessoas que se comprometeram, né, comprometeram a sua vida a Cristo, e assim como aqueles que estão dispostos a tomar uma iniciativa para o seu próprio crescimento espiritual. Então, o acompanhamento de indivíduos identificados no nível ganhar começa aqui. O objetivo com os participantes é facilitar o crescimento espiritual e o discipulado, equipando-os para a vida e ministério. Você tem a oportunidade incrível de passar esses materiais com essas pessoas e fazer um discipulado, né, através do esporte. Então, nós precisamos ser intencionais sobre o discipulado, sobre construir na vida de outros para causar um impacto no reino de Deus. Por que que os discípulos criaram um impacto no reino? Porque Jesus dedicou tempo a eles, ensinou, né? Então, o discipulado ele não vai acontecer por acidente. É preciso ver alguém que está ali, que despontou, que está interessado em caminhar com essa pessoa. E a gente precisa ter um plano para fazer esse discipulado. Então, eu queria que vocês pudessem abrir aí Mateus 7, do 16 ao 20. Né? Fala aí para mim, o que que é um discípulo? Quem pode falar aí para a gente? O que que é um discípulo? Seguidor de Jesus. Seguidor. Então, o que que Mateus 7, de 16 a 20, fala aí? Pelos seus frutos conhecereis, colhe-se porventura, colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortado e é lançado ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio?
em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então, um discípulo é alguém que vai ser parecido com Jesus. Jesus caminhou com aqueles homens e ensinou-os, né? Eles estavam dando frutos e nós precisamos fazer seguidores de Jesus que vão fazer outros seguidores de Jesus. E a gente fala que a gente quer fazer discípulos multiplicadores, de acordo com 2 Timóteo 2:2, que diz: E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Dentro do Ministério do Esporte, você pode fazer isso, né? Então, você, responsável, pega um jovem, acompanha, caminha com esse jovem, encoraja ele a caminhar com um adolescente, ajuda esse adolescente a ajudar uma criança a caminhar aí nos caminhos do Senhor, e aí você vai trabalhando esse ciclo aí. Então, o discipulado é a gente acompanhar. E dentro do esporte é legal isso, porque você pode fazer esse acompanhamento muito dentro dos treinos que você está realizando, né? Você faz contatos e ali você vai identificando. A gente falou ontem de casos, né? De pessoas que compartilharam alguma coisa por conta da experiência ali dentro da quadra, né? Chegou contando algum problema e você aproveita aquilo para fazer discipulado e acompanhamento. Então, eu quero que vocês ajudem pessoas assim. E o nível enviar é quando você já vê que essa pessoa está pronta e você acaba direcionando ela a expandir, né, o desenvolvimento espiritual dentro do ministério, com cada participante, dando a eles a visão de servir a outro e providenciando oportunidade de participação ativa para aplicação prática. Então, durante o ministério lá, tem alguém que você está discipulando, põe ele naquele dia para fazer a devocional, põe ele para compartilhar a palavra, põe ele para dar um testemunho pessoal, né? Então, para a gente alcançar esse nível, a pessoa foi treinada e está servindo com a capacidade de liderança. O ministério no nível enviar também discipulou efetivamente novos cristãos, que agora serão integrados na vida da igreja. O ciclo será completo à medida que a pessoa é liberada e agora está servindo como um novo ministério ou líder. Dentro de Atletas em Ação, a gente tem esse exemplo. O Rogério, hoje ele é o diretor nacional de Atletas em Ação, ele está em São Paulo. Mas uns anos atrás ele estava morando em Carpina, na Grande Recife, e lá ele conheceu o Luiz Felipe, e o Rogério começou um trabalho de basquete lá em Carpina, e o Luiz Felipe foi um garoto que aceitou Jesus e começou a andar mais próximo ao Rogério, e o Rogério discipulou, e o Luiz Felipe virou líder do Ministério de Esportes da igreja. Hoje o Luiz Felipe é um missionário de Atletas em Ação, mas o Luiz Felipe já preparou outros rapazes que são líderes do Ministério da igreja hoje, e eles estão preparando outros. O Rogério, em São Paulo, no interior, na cidade de Nova Odessa, antes dele ir para o Nordeste, ele tinha um projeto com basquete e ele conheceu o Mateus, e ele discipulou o Mateus. O Mateus hoje é um dos missionários e líderes de Atletas em Ação no Brasil. E o Mateus tem fazendo isso em São Paulo também, com outros jovens na igreja que ele está frequentando. Então, vocês entendem, a gente quer fazer discípulos multiplicadores, discípulos preparando novos discípulos. E o esporte, ele proporciona isso. Lembra que a gente falou do relacionamento, de caminhar com pessoas? Então, quando você iniciar o seu Ministério de Esportes, não faça sozinho. Procure pessoas dentro do trabalho que queiram crescer espiritualmente, caminhe com essas pessoas, invista tempo com essas pessoas, para que eles possam se tornar novos líderes, futuros líderes de ministério, para que o reino avance ainda mais. E porque se um dia o Senhor chamar você para outro lugar ou para ir morar com ele, o ministério não pode parar, né? Se Jesus não tivesse feito isso, tinha parado ali nos dois. Bom, hoje o que eu queria compartilhar com vocês é isso, é sobre o mundo dos esportes, sobre esporte e ministério. No Ministério de Esportes, nós queremos servir as pessoas através do esporte, servir comunidade, e nós queremos capacitar pessoas, discipular e movê-las a serem novos líderes. Fala aí, Bruno. Quer falar? Isso, não só dar uma palavrinha sobre isso que você falou. Eu acho que
Um perigo que a gente corre como igreja, muitas vezes, é que a gente tem essa visão, a visão correta, né, de alcançar o máximo de pessoas possíveis e tudo mais. Só que o que eu percebo é que muitas vezes esse Ministério de Esporte, ele não é tratado com devido, não sei se respeita a palavra, talvez tenha uma palavra melhor, mas atenção, talvez, comparado com outros ministérios. Então, por exemplo, você pega, sei lá, Ministério de Louvor, a maioria das igrejas tem um Ministério de Louvor estruturado. Só vai tocar quem sabe tocar, só vai cantar quem sabe cantar, existe uma escala, existe toda uma organização para que aquele ministério flua. Mais ou menos, geralmente é assim. E muitas vezes o Ministério de Esporte, a maioria das vezes dele relacionado com futebol, mas ou qualquer esporte, é muito desse negócio. Não, vamos trazer todo mundo para cá, não importa a idade, não importa a quantidade de gente. Então, você começou um trabalho, começou a vir criança, daqui a pouco fala assim, tem 40, 50 crianças, fala, nossa, olha quantas crianças estão vindo. E você está sozinho, e aparentemente aquilo ali é bom, mas muitas vezes o negócio começa a se desestruturar, começa a ficar complicado. Então, só dando esse alerta que eu já vi em alguns ministérios de esporte terem esse tipo de problema. Então, vou dar um exemplo que eu já vi acontecer no Ministério Esportivo, que era uma igreja que tem um time de futebol. Só que aí chegava na hora dos jogos, colocava só os meninos bons para jogar, e os ruins não jogavam, porque queria ganhar o campeonato. E aí, pai de menino ruim, que não era tão bom, enfim, reclamando publicamente sobre o ministério, falando assim, eu pensei que aquele ia ser tratado diferente, que não sei o quê, meu filho ficou lá 2 horas sentado no banco de reserva, não entrou um minuto, só voltou chorando para casa. Então, assim, é lógico que no campeonato, se tiver que querer ganhar, isso aqui faz parte do esporte, né? Ganhar. Mas qual é o principal objetivo do esporte? O que é melhor? Eu atender, de repente, todo mundo e perder o jogo, mas eu conseguir pastorear e até trabalhar com aquelas que lembra que é o discipulado, evangelismo, trabalhar com a frustração, trabalhar com a tristeza, trabalhar com a decepção, ou simplesmente eu coloco os melhores lá, a gente ganha, mas aí eu já escanteio um monte de crianças, já dá um mau testemunho para algumas pessoas. Então, assim, isso é muito importante ter, né? Porque todos nós que somos envolvidos com o esporte, a gente quer muito, lógico, quando está competindo, ganhar e tal. E quanto mais crianças, melhor, mas assim, fazer a coisa estruturada, porque às vezes é melhor de repente falar, não, hoje a gente vai fechar em 20 aqui, e não vai entrar mais criança, mas a gente vai ter, eu vou saber o nome dos 20, eu vou saber a situação dos 20, dos pais dos 20, relacionamento com esses 20, do que eu abrir para 50, 60 e ficar solto, aí um treino eu tenho 30, no outro treino eu tenho 15, no outro treino eu tenho 40, e eu não tenho controle, entendeu? Então, isso acho que é importante. Talvez até você vai falar mais isso mais para frente, mas só porque eu quis pegar essa deixa, porque eu acho que vale a pena contribuir com isso. Sensacional. A gente vai falar isso no final, quando a gente for construir o Ministério dos Esportes, porque isso é importante. Planejamento, pessoal. Vou adiantar um pouquinho. Pensa lá em Neemias, quando ele foi reconstruir o muro. Neemias não chegou louco e falando, vamos fazer isso e pronto. Neemias planejou. E a gente vai construir todo o nosso Ministério de Esportes com base no livro de Neemias, porque o que o Bruno falou é muito sério. A gente precisa entender o grupo que a gente está, quais as nossas metas, quais os nossos alvos. A gente planeja. A resposta vem do Senhor, mas é preciso planejar. Eu não posso simplesmente falar igual o Bruno fez. Gente, eu joguei num time de vôlei de uma igreja aqui em BH, e era um time composto de cristãos e não cristãos. Eu jogava de levantador, de vez em quando de líbero. Eu tenho 1,76 m, então para o vôlei nem líbero hoje está funcionando. Mas o que aconteceu? Eu fui disputar um torneio e o técnico me falou, Rafa, a ideia é evangelizar o time adversário. Falei, legal. E aí, só que como o time era composto de crentes e não crentes, eu já era velho, era um time master, e eu bem maduro, estava maduro, bem tranquilo, sabendo que eu poderia entrar em quadra, como eu poderia não entrar em quadra. Mas o meu intuito não era, se eu pudesse entrar, melhor. Mas se eu não pudesse, eu queria ter a oportunidade de evangelizar. E dentro do nosso time, a gente tinha essa oportunidade. Era um time com cristãos e não cristãos. E esses não cristãos eram homossexuais. E o técnico acabou colocando os melhores, era um torneio. E teve um jogo que eu entrei num determinado momento e entrei bem, jogando bem. E o técnico me tirou. E para mim é muito tranquilo. Eu sou treinador, eu sou professor de educação física, eu entendo isso também.
Mas os companheiros de equipe não entenderam isso e ficaram bravos e começaram, poxa, como ele te tira e coloca outro, não sei o quê. E os caras brigando, eu falei, gente, para. Esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é pregar, então se eu vou jogar ou não, eu não estou preocupado com isso. Mas a falta de sabedoria fez com que o time acabasse. E nós perdemos chance de evangelizar esses rapazes. Então, assim, acho que é importante o que o Bruno falou, a gente planejar, entender qual que é a característica do nosso ministério. É um ministério que eu vou fazer só para criança? É escolinha? É um time? É recreação? Não é? É um time de futebol para adultos, de homens? É jogos de tabuleiro? O que eu vou fazer? Porque isso tudo, gente, e faz diferença bem planejado ou não. Ter pessoas com você na sua equipe ou não. A gente sempre fala que quando a gente vai iniciar um ministério de esportes numa igreja, então a igreja lá do Amauri virou para mim e falou assim, Rafael, quero começar o ministério de esportes aqui na minha igreja, mas só tem eu. Nós vamos falar para ele assim, Amauri, ora então, porque nós gostaríamos que mais pessoas se envolvessem com você. Nós queremos te ajudar, mas a gente acha que não é ideal você começar sozinho. Por quê? Lembra lá do cordão de 3 dobras? A gente usa muito para casamento, né? Mas vamos pensar no negócio. Se um desiste, se o Amauri um dia tem um problema e não pode ir, cara, deu ruim. O carro dele quebrou na outra semana e ele não foi, o ministério acaba. As crianças param de ir porque não está tendo. Ou o Amauri desanima e fala, olha, cara, cansei, não quero mais, porque lembra que o Christian falou outro dia, as pessoas às vezes deixam por último, não dão muita credibilidade para o Ministério de Esportes, muito por causa disso. Muitas das pessoas não planejam o Ministério de Esportes, simplesmente começam. A gente precisa planejar. Precisamos ter 2, 3 para a gente. Um desanimou, ou tem outro para dar força. Desanimou os 2, tem um terceiro. Eu falo que se os 3 desanimarem, a gente vai até o pastor e vai conversar com o pastor para ver por que desanimou. Mas a gente precisa desse planejamento. Muitas vezes o Ministério de Esportes não tem credibilidade por causa disso. As pessoas entendem só como passatempo para crianças ou times de futebol. Ou time de futebol, e aí o crente não dá testemunho, não há um discipulado, não há uma correção, e o pastor fala, olha, Ministério de Esportes aqui não. Esse negócio dá mais dor de cabeça do que fruto. Lembra? A gente precisa gastar tempo discipulando as pessoas que estão com a gente. Estruturar o nosso ministério bem estruturado. Entender o local onde eu vou trabalhar, qual a modalidade que eu vou fazer, pessoas que eu tenho disponível, material que eu tenho disponível. Vou usar a praça pública? Preciso pegar a autorização da prefeitura? Pegue. Vou fazer numa escola? Pega a autorização, conversa com a diretora. Vou fazer na quadra da igreja? Combina certinho com todo mundo, para ninguém usar o mesmo espaço, o mesmo dia e dar atrito. É planejamento que a gente precisa ter e a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então, na semana que vem, a gente encontra de novo. Nós vamos ver sobre compartilhar o evangelho, ou como não compartilhar, ou como compartilhar. A gente vai entender como Paulo fez isso em algumas situações, como a gente pode fazer isso dentro do esporte, como eu transito, né, de um tema esportivo para um assunto espiritual. Talvez essa seja uma dificuldade para muitas pessoas. Eu começo, eu falo, mas daqui a pouco eu travo, eu não sei como sair do cabeceio para falar de Jesus. Eu estou lá na minha escolinha ensinando sobre cabeceio e como que eu falo de Jesus. Eu estou jogando vôlei com a garotada, como é que eu falo de Jesus brincando com o vôlei? Então, nós vamos aprender isso na próxima aula também, no nosso próximo encontro. É dia 15, eu sei que é um feriado, mas é à noite, você já vai estar em casa. A gente bate um papo aí mais uma vez. Tranquilo? Rafael, Eu posso fazer uma Galera, vamos lá. pergunta? Pode, claro. Eu não sei se, na verdade, você falou sobre as próximas aulas serem de estruturação, né? Creio que o planejamento. Mas, A última aula de estruturação. Sim. pronto. Caso você vá responder isso na última aula, não tem problema, você traz na outra. Mas, na realidade, sobre, de fato, acho que tem a ver com planejamento e a forma organizacional do ministério em si na igreja local. No futebol, futsal, a gente sabe que tem a fase anárquica, né, de jogos, onde a criança ela vai estar aprendendo através de brincadeiras, como você falou,
mas já com contato com a bola, né? A fase de centração até chegar na fase elaborada, ela já vai estar tendo um controle. Só que, mais de uma maneira geral, o Ministério de Esportes, do fato, Atletas em Ação, existe a possibilidade, ou se utiliza em igrejas locais e até mesmo em comunidades, né, vinculadas a uma igreja, a momentos, dia tal, nós vamos ter o futebol, dia tal, o vôlei, e um outro dia, porque vai, no caso, são esportes, jogos e brincadeiras. Um momento de jogos e brincadeiras dentro do ministério e num dia específico voltado para crianças, menores, enfim. Não necessariamente na introdução a um esporte específico, mas de diversão apenas, um momento lúdico. Então, Atletas em Ação, ele não vai chegar com uma receita de bolo para vocês. Isso nós não queremos. O que a gente vai querer dentro do ministério é ajudar vocês a desenvolverem líderes multiplicadores. Nós queremos ajudar vocês a ensinar como compartilhar o evangelho, como associar um esporte ou uma brincadeira ao evangelho, e nós vamos ajudar nessa orientação da estruturação. Por quê? Porque na sua igreja você pode fazer futebol, vôlei um dia para as crianças. Você pode começar com a brincadeira geral e dividir por etapa, e por modalidade depois. Mas pode ser que na igreja lá do Alex, cara, só vai rolar futsal, porque é com homens adultos. Não vai ter brincadeira para criança. O que você falou da necessidade, né? Então, a gente vai entender isso. Então, a ferramenta lá, que é o MEB, Ministério de Esportes com Base na Igreja, a ideia é essa. A gente quer estruturar todo o ministério, ajudar vocês a estruturarem com base nas características da sua igreja. Porque eu posso falar, poxa, nós vamos ter escolinha de futebol. Mas aí, lembra do vídeo que a gente viu da tia Eva? É só uma senhora que não sabe nada de futebol. Então, nós vamos ajudar ela a estruturar, a mostrar como montar a estrutura, e ela só precisa não deixar que os meninos se matem, compartilhar o evangelho e fazer discipulado. O futebol são os garotos que vão jogar tocando. Mas pode ser que tenha um técnico de futebol e vai falar, cara, eu quero doar parte do meu tempo para fazer um time de futebol da igreja. Então, a estrutura é outra. Então, aí eu vou ajudar ele, por exemplo, a um treino de cabeceio, como eu faço uma devocional em cima de um treino de cabeceio. Então, cabeceio lá, eu tenho que pôr a cabeça na bola, não é a bola que bate. Então, eu preciso ter coragem, eu tenho que enfiar a minha cabeça na bola para bater. Coragem. Como eu vou trabalhar coragem para esse garoto? O que a Bíblia diz sobre coragem? Quais os exemplos de coragem? Então, no momento do meu treino, eu vou ter essa devocional, mais específica. Poxa, não, eu só tenho criançada aqui, nós vamos brincar de pegador. Ou vamos fazer um tiro-alvo. Então, dentro da minha brincadeira de tiro-alvo, eu vou falar sobre Cristo, seu centro, Cristo, seu alvo, eu olhar para ele. Então, entendeu? Não existe uma receita de bolo. E aí é um trabalho que eu vou dar um geral aqui e depois a igreja tendo interesse em caminhar mais, a gente quer ajudar nessa estruturação mais específica. Então, ajudar vocês nesse sentido, oferecer mais ferramentas de treinamento e ajudar a ir elaborando. Então, igual você está em Natal, cara, eu te ponho em contato com o Fran e a Danise e eles vão te ajudar a estruturar o ministério aí. Não pode? Eu te ajudo online, a gente vai tentando tocar a coisa. Então, a Mauri está lá em São Paulo, poxa, vou indicar o Matheus, vou indicar o Rogério e eles vão tentar ajudar o Mauri a estruturar o ministério lá. A Clara está aqui em BH, eu posso ajudar a Clara a estruturar o ministério. O Saulo está em Anápolis, poxa, não tem ninguém. Às vezes o Anselmo pode ajudar lá, um conhecido nosso, mas eu posso ajudar online, depois, quando der, cada 6 meses, 3 meses, pego um ônibus, vou lá, tá presencial. Então, a nossa ideia é caminhar junto com a igreja para ajudar nessa estruturação e na formação de discípulos multiplicadores. Esse é o nosso desejo, de termos discípulos multiplicadores através do esporte. Pessoas que vão ser frutos de ministério e vão se tornar líderes. E vão atuar em outros ministérios, ou vão ser missionários, ou vão ser pastores do esporte, e aí nós vamos ver aonde a coisa vai caminhando. Obrigado. Entendeu? Quem mais queria falar, Alex? Fazer uma pergunta. É só pedir para você relembrar
aquela questão do alerta, da gente não começar a desenvolver um trabalho se não tem ali um profissional e a gente acabar a ser acusado. Aí você é acusado de estar exercendo uma atividade que não poderia. Mas você usou o termo brincando. E isso foi muito legal, isso me despertou aqui algumas coisas. E a relação disso com a capelania. Eu sou capelão e já tive um problema dentro da escola. Não me atentei a isso, não tive problemas, mas também nesse aspecto a gente pode encarar algum tipo de problema e relembra só como é que é esse termo, esse ajuste aí que eu achei muito interessante, se você puder. Sim. Vamos pegar o exemplo do futebol. Eu falo que às vezes eu briguei para não usar o exemplo do futebol, mas eu acho que sempre é o mais fácil para mim. Imagina, você vai iniciar um trabalho com futebol na escola. E aí eu vou trabalhar o passe, né? Então, os garotos. Então, eu vou ensinar o exercício. Aí o menino tocou errado, tocou de bico de pé, mas não é um treino de bico. Eu falo para ele, ô, irmão, o Alex, não pode tocar de bico, cara, é com a parte interna do pé. Você faz isso. Cara, isso é orientação. Não posso. Mas eu posso fazer brincadeira de corrida. Olha, eu vou levar a bola até o meio do campo e lá do meio do campo eu vou tocar para o meu colega do outro lado. Com a parte de dentro do pé. Ou vou tocar, aí eu vou deixar. Eu estou brincando. Eu criei uma brincadeira que se chama estafeta, que são corridas de revezamento, com execução de alguma tarefa, usando a bola e a condução da bola. Então, eu trabalho condução e passe, mas brincando. Mas eu não posso corrigir, né? Se eu estou corrigindo é porque existe uma orientação. E a orientação ela precisa ser feita por um profissional ou alguém licenciado. Mas de brincar ninguém pode me proibir, né? Então, vamos lá, eu sou professor de educação física também. Mas imagina que eu não sou. E meu filho fala assim, pai, vamos brincar de futebol comigo? Bom, o conselho não pode me impedir de brincar com meu filho ou com nenhuma outra pessoa. Então, Atletas em Ação, como praticamente todos nós missionários somos formados em educação física, nós também ajudamos as igrejas a desenvolver esse plano, às vezes, de aula em cima de toda brincadeira, para que ele não tenha problema, né? Então, seja com futebol, seja com basquete, seja com outro esporte, a gente pode ensinar jogos pré-desportivos que vão dar essa noção do esporte, mas sem orientação. Então, o rapaz aqui em BH, ele sempre brinca de bobinho. Bobinho com 2 toques, bobinho com 1 toque. Ele faz corridas, ele põe alvo no gol e faz chute a gol, mas ele não orienta. Então, ele tem um tempo de fundamento, mas usando brincadeiras, e ele encerra com um coletivo, depois ele assenta com os garotos para fazer a devocional dele, de acordo com o que ele treinou no dia. Rafael, eu acho que nesse sentido aí se assemelha muito à questão do recreador, né? Como se tem em Sim, parques, em alguns, até em restaurantes, que você vai no espaço kids, aí tem um recreador. Inclusive, né, até para compartilhar aqui, no Ministério Antes, eu não sei se alguém conhece aqui, que é um trabalho bem antigo, criado nos Estados Unidos, que trabalha com crianças de 4 a 12 anos, entrando já na adolescência. E existe líderes específicos das salas, né, por faixa etária, de outros ministérios de outros departamentos dentro do ministério e o líder de jogos, que ele é específico para esse departamento. E existe um treinamento para o líder de jogos. E não necessariamente precisa ser nem pelo menos estudante de educação física para estar se habilitando e se prontificando a ser um líder de jogos. Então, eu acho que entra muito nesse sentido, você simplesmente conduzir um momento, né, de brincadeiras, de jogos, né, e tendo, na verdade, um rumo, uma diretriz de como conduzir esse momento, né? Eu acho que está mudo o seu som, Rafael. Christian, alguém perguntou aí qual o nome do ministério? O ONCE. Bruno já respondeu aí. É Aí, obreiro aprovado
não se envergonha. É um ministério que, inclusive, eu creio que tem em todo o Brasil, tem missionários também, OANS, e é um ministério que, inclusive, tem um poder de evangelismo muito grande também, de alcançar crianças. Eu fui alcançado pelo OANS com 8 anos de idade. Inclusive, boa parte dos meus amigos do local onde eu morava foram por causa do futebol que tinha no OANS. Então, enfim, mas o OANS, né? Legal. OA, eu vou escrever aqui, vou digitar aí. Vale a pena procurar, Acho que com certeza. O Bruno escreveu aí para ele. Isso aí mesmo. Legal. Mais perguntas, comentário? Se não, eu vou pedir o Só Alex para lembrando, orar. Parabéns, Peraí. parabéns pelas estratégias. Foi muito legal a aula de hoje, abriu horizontes e a visão, viu? Parabéns. Verdade. Hein, Rafael, Vamos lá. só lembrando que a legislação da educação física nos Estados Unidos ela é diferente do nosso país, né? Sim. A educação física nos Estados Unidos ela é um curso técnico, então qualquer um pode exercer ou fazer um curso qualquer para poder exercer, sendo que aqui nós temos uma outra legislação, né? Sim. É por isso essa ideia da gente não ser tão direto quando você não tem um profissional. Exato. Legal. Alex, ora então para a gente encerrar essa noite, por gentileza. Tá mudo, Alex. Tá mudo, Alex. Pai, te agradecemos essa noite, a oportunidade de, em comunhão, aprendermos e colocarmos todos esses instrumentos à disposição do teu reino. Ensina-nos. Nós te agradecemos pela vida do Rafael e pela vida de cada um que se dispôs a essa noite a aprender um pouco mais. Que isso não seja em vão, por tua causa. E pela tua causa, nós nos entregamos, pedindo que o Senhor abra a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração, com disposição para irmos em busca do teu reino e anunciá-lo, fazendo discípulos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, meus irmãos. Tenham uma ótima noite. Obrigado. Grande abraço a todos. Um abraço. Boa noite. Até. Obrigada, Rafael. Tchau, tchau.